Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso podcast MBCV Cast. Eu falo de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e nós estamos aqui toda quinta-feira à noite, costumás, trazendo alguém para compartilhar com a gente conteúdo, para compartilhar experiências, compartilhar vivências, né? E é tão importante saber que você está conosco, que nós temos uma audiência fiel que está conosco, e nós estamos aí no ano de 2025, mês de janeiro, e eu quero falar com uma pessoa muito especial hoje que vai trazer um assunto polêmico, e eu chamo o pastor William Schmidt. Ele é aqui do nosso MBCV Sede. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui com vocês. Então, falar um pouco desse assunto, né? Algo que mexe com todo mundo já vivenciou, deseja vivenciar um pouco isso, né? Falar um pouco a respeito de namoro, de relacionamento. Então, todo mundo sabe o quanto isso é importante, o quanto isso influencia a nossa vida. E nada melhor do que ter conhecimento para que a gente possa tomar as decisões certas e também no momento certo da nossa vida. É isso aí, então, nós vamos falar sobre isso. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve um namoro de verão? Nós estamos em janeiro, as pessoas saem das suas casas, vão para a praia ou vão fazer algum tipo de viagem, conhecem alguém, e aí começa aquele namorico de verão, terminou o namoro, né? E hoje, infelizmente, nós estamos vivenciando essas inversões de valores, de princípios, e a gente quer falar um pouco sobre isso, dessa importância, né, desse relacionamento e desse preparo para um casamento. E o pastor William, ele preparou um livro muito especial, que talvez seja um livro que traga um título que possa te chocar no primeiro momento, né? Mas ele tem muito fundamento sobre isso que nós vamos falar hoje. Aqui está o nosso livro, né? O livro do pastor, Seu Namoro Precisa Acabar. Você já pensou sobre isso? E aí, pastor, precisa acabar? Com certeza, né? Na verdade, o pessoal se assusta um pouco com o título, mas, na verdade, quando nós olhamos para o namoro, qual é a razão do namoro existir? Estamos começando já pelo final do livro, né? Sim. Mas qual é a razão do namoro existir? A razão é que a gente possa se conhecer um pouco melhor, possa tirar realmente aquela certeza de que aquilo que observou quando não estava namorando, quando começou a olhar para uma pessoa que está ao lado da sua vida, entendeu? Olha, eu acho que essa é a pessoa certa. O namoro é para você realmente tirar aquela prova se realmente você fez a escolha certa. Vai ter um pouco mais de intimidade, vai se aproximar um pouco mais da pessoa e vai verificar se realmente o que tu observou antes, quando não estava tão próximo, se realmente se confirma. E por isso o namoro ele deve ser um tempo. Se você confirmou isso que você observou, confirmou essas virtudes que você olhou na outra pessoa, o namoro ele precisa acabar. Porque ele precisa ir para um novo patamar, que é o casamento. Sim, não é mudar de nível. Mudar de nível. Então o namoro não é para ser algo eterno. O namoro é, se você confirmou as virtudes da pessoa, ele deve se confirmar através do casamento. Se não se confirmou as virtudes, a única outra opção que tem é acabar o relacionamento. Então, o namoro ele precisa acabar. Ou porque ele vai para um outro nível, que é o casamento, ou então porque não é a pessoa certa e você precisa terminar o relacionamento. Mas, pastor, assim, ó, agora a gente vai ter que se convir, né? Por exemplo, quando começa o namoro, né? Quando as pessoas começam assim se olhar e compreender que existe alguma coisa, uma química entre os dois e tal. A gente sabe, né, pastor, a gente que é mais velho, que sempre a pessoa maquia um bom tempo. Então, ela porque ela quer agradar o outro, ela procura se ajustar àquilo que o outro gosta, porque ela quer que o outro aceite ela, né? Teria um tempo onde talvez científico, que a pessoa pode fazer de conta ou não? Isso vai acontecer no decorrer e não se tem um tempo. Há quanto tempo seria o tempo certo para um namoro, por exemplo? Isso vai muito da característica de cada um. Eu trabalho isso no livro também.
E uma das dicas que eu dou ali no livro é a respeito da observação. Então, muitas pessoas já querem tirar e já querem ver isso tudo quando já falaram com a outra pessoa. E quando tu já falou com a outra pessoa, ela já está sabendo, é certo que essa pessoa ela vai tentar mostrar somente as suas virtudes. Diz que o ditado popular, né? O amor é cego, então ela não consegue enxergar os defeitos. Exatamente. Então, às vezes o jovem ele se apaixona e já logo fala para outra pessoa, já fala para os amigos, já está todo mundo sabendo, essa pessoa ela já começa a se cuidar. É a mesma coisa quando tu vai para uma entrevista de emprego. Tu sabe que tu está sendo analisado. Tu não vai lá falar das tuas falhas. Tu vai falar somente das tuas virtudes. Quando a outra pessoa já está sabendo, é assim que ela vai agir. Então eu falo que o primeiro passo para a pessoa ela iniciar o namoro é antes do namoro, antes da outra pessoa ficar sabendo, é você observar. Tipo, ser amigo. Ser amigo, já está em volta. Simplesmente entendendo, olha, eu estou interessado na pessoa, mas ainda não falei para ninguém. Eu estou observando, porque a pessoa não sabe que está sendo observada, eu vou conseguir ver ela muito mais natural. Então, uma das dicas que eu dou é esse período de observação sem a outra pessoa ficar sabendo. Porque, o jovem... Aconteceu muito. O livro é através de muitas experiências que eu tive com os jovens. E o que acontecia muito? Um jovem largado, não queria nada com Deus, nada com a igreja. Quando se interessava por alguém, via que alguém estava interessado, parecia o mais comprometido, estava em todo o culto, servindo em tudo que poderia fazer, parecia o jovem mais santo que tinha. E se a outra pessoa viu só essa parte, ela se engana. Mas se ela ainda não falou, a pessoa não sabe, e ela está vendo aquele jovem largado, aquele jovem que não se compromete com Deus, que não vem nos cultos, ela já vai conseguir observar com muito mais clareza. Então esse é um ponto, eu sempre falo, da observação quando o outro ainda não sabe. E hoje o jovem ele é tão afoito que ele começa a gostar de alguém e já quer falar porque ele tem medo de perder. Já conta. E, na verdade, ele dá um tiro no pé. Porque daí o amor é cego, ele está envolvido com aquilo, ele já não consegue mais ver a realidade. Mas com relação ao tempo também que tu perguntou, eu vejo que é muito uma característica da fase que a pessoa está vivendo. O jovem, Joá, de 16, 17 anos, terminando a escola ali, às vezes está apaixonado ou cumpriu ali com o tempo que a Joade determina e fez 17 anos, ele acha, agora posso namorar, tô livre, agora eu vou. Mas eu falo, é uma fase muito difícil, porque o que acontece? O jovem ali nessa fase, ele tá terminando a escola, geralmente ele viveu 5, 10 anos com pessoas ali ao lado dele, ele tá terminando o Joade, que ele viveu 10 anos ao lado daqueles adolescentes ali, ele tá com um conflito muito grande, ele não quer essa mudança, é difícil mudar. Então tu tá perdendo os colegas de escola, tu tá perdendo os amigos da Joade, tu tem uma grande mudança. Tu quer se apegar a isso, o que tu faz? Tu namora com alguém que vai te manter naquela realidade. Então, o teu sentimento ele tá aflorado, tu tem um sentimento de perda muito grande, tu quer te apegar àquilo. Tu não enxerga mais nada, tu simplesmente quer começar. Um conselho que eu dou, um jovem nessa fase, tem um pouco de calma, porque tu vai mudar a tua realidade. O que vai acontecer? A tua realidade até então foi essa. Agora tu vai para uma faculdade. Tu vai te relacionar com pessoas muito diferentes, pessoas que às vezes têm uma amplitude de mundo muito grande, já viajaram, já são mais maduras. E quando a nossa mente se abre, ela nunca volta mais ao mesmo tamanho. Se tu já começou a namorar, daqui a pouco a outra pessoa não mudou, é a mesma pessoa que tu se apaixonou, mas tu mudou. E daí aquela pessoa já não serve mais pra ti. Se tu já tá num relacionamento, isso acaba te causando um grande prejuízo, vai te machucar. Agora, se tu entende essa mudança e não é tão afoito, por mais que tu pode estar apaixonado, mas tu entende, vai ter grandes mudanças na minha vida. Não custa eu esperar mais 1, 2 anos para ver se realmente se é uma pessoa que eu quero estar para minha vida inteira. Eu sei que é difícil para um jovem, eu passei por essa fase. Porque 1 ano, 2, tu fala 2 anos para um jovem apaixonado, ele vai dizer, não, isso não existe, ela vai gostar de outra pessoa. Mas depende daí o que eu quero. Eu quero só namorar ou eu quero uma pessoa que eu quero casar, eu quero viver pro resto da minha vida? Quando nós conseguimos transmitir isso para os jovens, que não é simplesmente eu vou namorar, mas é a pessoa que eu vou construir a minha vida. Vale a pena eu começar a namorar, me machucar e terminar? Ou vale a pena, então,
eu ter um pouco mais de calma, eu confirmar, não, realmente, eu mudei de fase, eu tive contato com outras realidades, fui para a faculdade, tive contato com pessoas mais experientes, com uma amplitude de mundo muito maior, mas eu continuo apaixonado por aquela pessoa, pelo propósito, por aquilo que ela representa na minha vida, então realmente é hora de eu começar a namorar. Ela. Então essa fase de mudança é importante, às vezes nem é nesse período da adolescência, já aconteceu com muitos jovens, querendo viajar, querendo fazer intercâmbio para outro país. Acontece esse mesmo sentimento, eu tô perdendo a minha igreja, tô perdendo a minha família, tô me afastando de tudo isso. Então eu vou ir viajar, mas eu quero ficar pegado ou começar a namorar. Então acaba tendo essa mesma sensação, essa mesma realidade. Não, é melhor então, vai viajar, experimenta essa realidade lá, e depois, se realmente se confirmar esse sentimento, daí tu vai ver como vai administrar, se vai voltar, se a pessoa vai ir, então, para que vocês possam ter um relacionamento. Mas, como eu falo, um jovem, o namoro demorar 1, 2, 3 anos, porque ele tem muito ainda na vida dele. Né? Tem tempo. Agora tu fala com uma pessoa mais madura, 35 anos, já vivenciou muitas coisas, já tem a sua profissão, já sabe o que quer da vida, já sabe para onde vai. Ela já está muito mais decidida. É mais fácil escolher uma pessoa para estar do lado dela. O jovem com 20 anos vai mudar muita coisa. Ele não sabe qual é a profissão ainda, não sabe qual é o rumo que ele vai dar na vida dele. Então, como é que tu vai convidar uma pessoa para andar do teu lado se tu não sabe quem tu é ainda, o que tu vai fazer? Eu dou o exemplo no livro. Se tu chegar ali na rua e falar para qualquer pessoa, olhar para o lado, quer vir comigo? Tá, mas para onde tu vai? Eu não vou ir contigo se eu nem sei para onde tu vai. É a mesma coisa no namoro. O jovem não sabe quem é, não sabe o que vai fazer da vida, não sabe qual é o propósito dele. Como é que vai convidar alguém para fazer parte? E às vezes não tem dinheiro nem para comprar um sorvete para a criatura. Então, o jovem ele pode esperar um pouco mais e até o namoro pode durar um pouco mais tempo. A pessoa que já está mais madura, que já está mais decidida a vida, já vi muito relacionamento dar muito certo com poucos meses. Então, se relaciona em poucos meses, cada um é muito bem definido, realmente uniram os propósitos, já pode ir adiante para o casamento. Então, é muito particular, né? É, claro. Mas isso nos leva à próxima colocação, né? Porque hoje a gente sabe que existe padrões diferentes de namoro. E a gente hoje, nós estamos falando aqui para um público praticamente todo ele cristão, mas eventualmente outras pessoas que não são cristãs, que ainda não frequentam uma igreja, não receberam Jesus como Senhor e Salvador, não conhecem os princípios e valores do reino, também podem nos ouvir, né? Então, são vários padrões de namoro. Uma das coisas, pastor, e aí, o pastor que trabalhou muitos anos com os jovens pode selar isso, né? É que nesse tempo, pelo menos eu percebo, né? Nesse tempo, os namoros, eles já queimam muito etapa. Por exemplo, quando fala, mesmo na igreja, que uma pessoa está namorando outra pessoa, em pouco tempo já estão vivendo juntos, né? Esse é o namoro que hoje é padrão aí fora e muitas vezes dentro da igreja também. Eu não sei se a gente tem isso de uma forma... não é uma receita, né? Mas se a gente pode, através da Bíblia, porque a Bíblia não tem em nenhum momento escrito a palavra namoro. Então, uma das coisas que eu ouço muito quando a gente vai fazer algum tipo de aconselhamento nessa área é que a Bíblia não fala nada sobre isso, né? Mesmo porque os costumes, as tradições de antigamente eram totalmente diferentes, né? Então, aí a gente teria que até entrar numa questão antropológica do negócio, mas não é o caso. Qual seria o modelo, vamos dizer assim, ideal, mais bíblico de um namoro de um cristão? O namoro, eu vejo que é uma pessoa com muito temor a Deus, então ela querendo um relacionamento para constituir uma família. Então esse é o objetivo de começar um namoro. Hoje as pessoas começam namoro porque tem um sentimento, eu gostei da pessoa. Então é isso que elas entendem que é o motivo para começar um namoro. E se tu olhar biblicamente, não. Sempre um relacionamento, ele era iniciado por um propósito de constituir uma família. Então, uma pessoa, o que é um modelo? Uma pessoa que quer agradar a Deus. Então ela tendo esse desejo de andar, de servir, de andar nos caminhos de Deus, então ela vai escolher uma pessoa para andar dentro desse propósito. Então, uma pessoa que vai se unir a esse propósito. E daí sim, como foi falado, muitas pessoas começam a namorar e já vão morar junto.
Isso depende muito da... Isso vai influenciar completamente todo o relacionamento e a família depois que vão ter. Eu falo ali no livro, um dos capítulos, que isso é o começo do fim. Por quê? Porque a maioria das traições, elas acontecem justamente por causa disso já no começo. Já vão morar juntos, já fazem sexo antes do casamento. Então, o que vai acontecendo? O que eu falo a respeito do sexo antes do casamento? Ah, mas então os jovens que não fazem sexo antes do casamento, é porque eles não têm vontade? Claro que tem. O jovem pode ser cristão, pode ler a Bíblia todo dia, pode estar em todos os cultos. Ele vai ter a mesma vontade que o jovem que não tem. O que impede ele de não fazer o sexo antes do casamento? O temor que ele tem a Deus, por entender que isso é um padrão, algo que foi estabelecido por Deus, algo que foi guardado para depois do casamento. Então, apesar dele ter vontade, ele vai se controlar pelo temor que ele tem a Deus. Quando ele vai para o casamento, isso faz toda a diferença. Porque a mesma tentação que era o sexo antes do casamento, agora vai ser a traição. Ele vai continuar talvez tendo desejo por outras pessoas, por outras mulheres, ou a mulher por outro homem. Mas pelo mesmo temor que fez com que ele não fizesse sexo antes do casamento, esse mesmo temor vai fazer com que ele não traia. Uhum. Quando houve esse temor de ambas as partes no namoro, os dois se comprometeram, os dois mantiveram esse temor a Deus, depois eles podem, um tá viajando para um lado, o outro para o outro, e há uma confiança muito grande no casamento, porque os dois sabem, o mesmo temor que nós tivemos antes é o mesmo temor que vai sustentar agora o relacionamento, mesmo quando os dois estiverem distantes. Uhum. Então isso faz com que a confiança no casamento ela é muito grande. Mas agora, quando não houve um temor antes do casamento, essa mesma falta de temor, depois ela vai ser direcionada para a traição. Uhum. Se eu não conseguir segurar o meu impulso quando eu namorava, como é que eu vou conseguir segurar agora? É a mesma tentação, é a mesma área que está sendo tentada. Uhum. Então, o mesmo temor, a mesma vontade de agradar a Deus no namoro é a vontade que vai ter também no casamento. Então... Que é a lei da semeadura, né, pastor? A lei da semeadura é aquilo que você fizer, você vai colher de alguma maneira. Só que assim, ó, parece que os jovens, eles não pensam sobre isso. Parece que eles querem viver o aqui e o agora. O futuro não importa. O futuro... Porque uma das coisas que eu vejo, pastor, é que assim, ó, nos relacionamentos que às vezes chegam a mim, né, para acompanhamento, alguma coisa, um aconselhamento, né, é assim, ó, não deu certo, vamos separar. Por isso que eles não querem tornar isso comprometido como um casamento, né, que exige esse compromisso um com o outro. Porque se não der certo, e por que pensam assim? Porque não teve um tempo hábil de preparação. É isso que eu vejo hoje. Está tão mal construídos os relacionamentos que eles estão se destruindo, se desfazendo com muita facilidade. Não tem nenhuma convicção, não tem nenhuma convicção de propósito, não tem nenhuma convicção dos valores que essa outra pessoa tem. Isso não foi trabalhado. Então eu vou lutar por algo quando eu realmente reconheço o valor que isso tem. Quando tu realmente observou as virtudes, os valores que essa pessoa tem, quando isso foi provado, quando tu viu o quanto essa pessoa ela é responsável, comprometida com Deus, tu não vai trocar por qualquer outra coisa. Sim. Mesmo que tu tenha dificuldades, mesmo que tu passe por conflitos, tu sempre vai pesar na balança. Poxa, eu tenho esse conflito, mas essa pessoa tem todas essas virtudes que eu já observei. Vale a pena eu superar esses conflitos. Mas quando isso não foi feito, quando eu não sei o valor que a outra pessoa tem, quando eu não sei o quanto essa pessoa é preciosa, então qualquer outra oportunidade que às vezes apareça me faz olhar, não, vou trocar. Vou trocar porque afinal, né? Então eu vejo que isso está muito na construção. Uhum. Quando se constrói bem, por isso eu vi essa realidade, então eu estou falando, isso, o livro ele fala do ideal, mas eu realmente escrevi o livro porque 11 anos à frente dos jovens eu vi o quanto eles estão distantes, perdidos com isso. Então esse livro é realmente para dar uma orientação para que eles possam construir bem, porque o casamento ele vai ser resultado da construção que teve antes. Uhum. Então um jovem que ele constrói bem o seu relacionamento, ele vai ter um casamento diferente. Uhum. E o que a gente está vendo é que a maioria dos casamentos, os relacionamentos, eles estão se desfazendo porque foram muito mal construídos. E até mesmo dentro da igreja. Dentro da igreja você tem aquela imagem assim, se eu sou cristão, ele é cristão, vem nos cultos, vai dar certo. E não é só isso. Por mais que duas pessoas possam amar, possam temer a Deus, não quer dizer que elas podem se relacionar. Quer dizer que tu pode ser um irmão em Cristo. Sim.
Tu Bom vê amigo, um bom boa amigo, amiga. tu vê outra pessoa com muitas virtudes, uma pessoa, olha, de Deus, uma pessoa especial. Não quer dizer que tu tem que namorar com ela. Quer dizer que ela pode ser teu irmão em Cristo. Para você namorar com ela, tem muitas outras coisas que precisa levar em conta. E eu trabalho muito no livro que precisa haver uma identificação nas 3 áreas. Assim como a gente aprende tanto, vida espiritual, social e material, da mesma forma no relacionamento. E os jovens, às vezes, eles levam em conta apenas uma parte do nosso ser. Então, às vezes o jovem é tão crente, tão voltado para Deus, que ele olha assim, não, se tem dom, se tem ministério, vou casar. Não, não é assim. Precisa ter uma identificação também. Às vezes uma questão, a Bíblia fala sobre o jugo desigual. Às vezes o jugo desigual não é só o cristão com o não cristão, mas às vezes é um cristão e daí um quer estudar, quer se preparar, culturalmente é uma pessoa muito para frente, e o outro não quer nada com a vida. Os dois são cristãos, os dois vêm na igreja, mas há um julgo desigual nessa questão social. Questão de uma pessoa, às vezes, muito rica, pessoa pobre, quer dizer que não vai dar certo? Não quer dizer, pode dar, se as pessoas conseguirem administrar isso. Mas, se não levar isso em conta, às vezes pode dar muito errado. Porque uma pessoa vive uma realidade com um nível social muito alto e outra pessoa com uma realidade de nível social muito baixo. Quando eu fui casar, eu e a Zama, nós tínhamos uma realidade financeira diferente. E eu deixei isso muito claro para a Zama. E ela sabia que ela estava entrando para viver na minha realidade, que eu não ia ser sustentado pelo pai dela. Então, ela tinha isso muito claro, e ela, apesar de ter uma condição social diferente, ela sabia que ela estava para nós vivermos na nossa realidade. Tinha que parar. E não na realidade que ela vivia antes. Que ela não ia ter tudo que ela tinha antes com o pai dela. Então, ela sabia isso muito claro. Então, por isso a gente nunca teve conflito. Mas se ela viesse casar comigo e esperasse que eu desse para ela tudo que ela tinha antes, ia haver um grande conflito. Então, isso que eu falo, o jugo desigual, às vezes não é apenas uma questão cristão e não cristão, é todas essas outras. O que acontece muito? A questão emocional. Às vezes um jovem tá ali com essa parte aflorada, às vezes terminou um namoro, alguma coisa, está muito carente, ou não teve pais presentes, está muito carente. Ela tem essa parte aflorada. Ela encontra mais uma pessoa com essa parte aflorada, se une. Deu match. Depois vai dar errado. Por quê? Porque apesar de uma dessas 3 áreas se identificar, depois um é crente, o outro não é crente, um tem uma questão cultural muito diferente da outra, uma área se identificou, as outras não. Então, assim como, às vezes, 2 cristãos, as outras áreas não se identificam, vai dar errado. Então, às vezes, o jovem na parte ali de sua juventude, a parte sexual muito aflorada, só vai olhar para a beleza. A beleza, olha, fechou todos os requisitos que queria, mas depois não consegue conversar, o outro é burro que é uma porta. Não vai dar certo. Apesar da beleza ter se identificado, as outras áreas não se identificou. Então precisa levar isso muito em conta. É entender, olha, nós somos um ser humano que somos espírito, alma e corpo. Essa identificação, essa observação, ela precisa acontecer nessas 3 áreas. Se você não observar direito isso, certamente vai dar errado. Então, outra questão que se fala muito. Mas eu não mando no meu coração. Como se a escolha ela fosse algo completamente aleatório. Quando tu vai num buffet, tu chega ali e fala assim, não sei o que isso veio parar, o que veio fazer no meu prato. Não, tu escolheu aquilo ali. Mas baseado em que tu escolheu? Às vezes tu chega ali, pegou batatinha frita, pegou pizza, pegou não sei o que, tu olha teu prato, nada saudável. Mas por que veio parar ali? Porque tu não manda na tua escolha? Não, é porque tu fez uma escolha baseada no sabor. Eu queria comer algo bom, então peguei um monte de porcaria. Não é nada saudável, mas eu quero comer algo bom. A tua escolha foi baseada no sabor. Ou não, tu entende que tu precisa comer algo saudável, tu vai no mesmo buffet e tu volta com salada. A tua escolha foi baseada na saúde. Então, a nossa escolha de um relacionamento também não é algo aleatório que eu não mando no coração. Ela está baseada em alguns valores que tu tem construído na tua vida. Então, tu vai chegar ali. Se tu está baseado apenas na questão da beleza, a tua escolha foi baseada nesse valor que tu tem. Mas se a nossa mente ela não é renovada pelos valores e os princípios de Deus, tu vai fazer a tua escolha
baseada nos valores que tu foi criado, nos valores que tu tinha antes da tua conversão. Ah, mas eu já sou cristão, mas não transformei os meus valores. A crença veio junto. É um iceberg. Tu tá vendo ali só a parte, eu sou um cristão, mas tudo que tá para baixo, que foi construído antes, ainda influencia a tua escolha. Então, o jovem, por mais que ele se converta, ele precisa entender. Sabe o que aconteceu quando eu cheguei na igreja? Eu tinha sido criado num lar cristão, mas depois, adolescência, jogador de futebol, andei no meio que perdido. Cheguei aqui na igreja, comecei a me interessar, vi as meninas querendo sexo só depois do casamento, uma menina correta. Nossa, isso me chamou muita atenção. Comecei a me apaixonar. Primeira coisa que eu fiz foi conversar com o líder. Como que é um namoro aqui na igreja? Porque eu sabia que não era igual fora. Então isso ali já começou a transformar a minha mente quando eu comecei a ouvir de relacionamento conforme a vontade de Deus, os valores, os princípios que Deus tinha. Então primeiro eu quis transformar a minha mente para depois eu escolher um relacionamento. Então se o jovem não tiver essa paciência, não entender isso, olha, eu aprendi muitas coisas a respeito disso. Às vezes os pais tiveram um relacionamento completamente errado, que isso está na tua forma de pensar. Se não entender assim, eu quero agradar a Deus e eu preciso transformar a minha mente, tu vai ser influenciado por valores errados. Eu estava pensando aqui uma outra coisa também que é bem recorrente, tá, pastor? Por exemplo, mas é dentro desse contexto. Eles vêm para a igreja, o casal, e eles já estão juntos há 10 anos, 12 anos, 15 anos, né? Mas estão juntos, né? E aí eles começam a ouvir o evangelho, começam a compreender essa questão de relacionamento. E muitos casos, tanto do homem com a mulher, tanto quanto da mulher com o homem, eles entendem que precisam tornar esse compromisso sério, que precisam casar, né? Para ficar ali comprometidos um com o outro. E normalmente um dos cônjuges não quer. Ele não quer. Ele quer continuar assim sem o casamento oficial, legal, né? O que a mulher faz, ou o que o homem faz? Porque já vi dos dois lados. A mulher não quer e o homem não quer. O que nós precisamos entender aí? Uma coisa é um namoro, quando os dois não moram na mesma casa, realmente é um relacionamento de namoro onde cada um tá de um lado. Pra mim, tem que terminar, entendeu? Se é apenas um namoro, as pessoas estão entendendo, um quer um caminho, o outro não quer, se é apenas um namoro, é o mais coerente a se fazer. Mas o que eu entendo? Apesar de não ter um casamento na igreja ou no civil, eu entendo quando as pessoas moram junto, então eu entendo que isso já é um casamento. Apesar de não terem passado por essa etapa, já é um casamento. E Deus, ele reconhece quando duas pessoas assumem um compromisso. Então, quando elas já assumiram esse compromisso, eu acho que precisa ser tratado como um casamento. Precisa partir para a parte da oração, aconselhamento, dar o tempo que às vezes a outra pessoa precisa para que ela possa realmente ser movida o coração pelo Espírito de Deus. Então, quando já há então esse compromisso maior, então acho que precisa ser levado como um casamento, e o casamento ele não deve se desfazer de qualquer forma. Então acho que precisa ser dado muito mais tempo, muito mais busca, pagar um preço por isso, porque realmente, apesar de ainda não terem legalizado, Deus já vê o compromisso dos dois como um casamento. Então o que falta é esse ajuste diante de Deus, mas não é uma coisa que se deve se desprezar uma história, já uma construção, o que já é uma família. Tá? Porque às vezes, pastor, que a pessoa ela tem um coração tão, ela se abriu tanto para o evangelho, para Jesus, que ela acha, não, eu estou errada. Eu preciso resolver isso aqui. Se ele não quiser, eu vou ter que separar. Isso é muito a religiosidade, né? A religiosidade fala, não é casado, tem que separar. Mas na verdade, como Deus vê? Se as duas pessoas têm um compromisso, elas assumiram um compromisso, são fiéis uma à outra, elas têm esse comprometimento um com o outro, tem coisas que precisam ser ajustadas, mas não é uma coisa que deve ser jogado fora. Claro. Então eu vejo como Deus olha, como Deus deu oportunidade para essa pessoa que talvez já se converteu, que já abriu o seu coração. Da mesma forma ela tem que olhar que Deus quer fazer isso também com o cônjuge, com a outra pessoa, né? Então ela precisa dar esse tempo.
Então, se nós olharmos pela religiosidade, fala, não, acaba com tudo, às vezes a pessoa separou, não pode recomeçar um outro relacionamento também. A religiosidade, ela olha dessa forma. Mas quando a gente vê da forma que Deus demonstra, às vezes reconstruiu da forma correta agora, Deus está aprovando, está abençoando, e gente dizendo, não, tem que terminar e voltar para o antigo. É religião. Religiosidade. Preste atenção nisso, gente. Então, quero agradecer a nossa audiência, agradecer a vinda do pastor William aqui, e quero dar um espaço ainda para ele dar um recado para os jovens e dizer para a gente como que o jovem ou como que a pessoa que está nos assistindo pode adquirir esse livro, né? A gente pode deixar até o link na copy para a pessoa poder entrar em algum link, enfim, né? Então, só passa para a gente, então, pastor, esse recado aí para os jovens que ainda ou estão começando, ou ainda não começaram, e estão assim, ó, afoitos, né? E dá o endereço para o pessoal poder adquirir teu livro. Então, gente, é um livro, foi escrito com muita experiência de vida, muita experiência com os jovens também, vendo o que dá certo e o que dá errado. Então, quero deixar essa oportunidade, tenho certeza que é um ótimo livro para você ler quando ainda não começou a namorar, e também um livro se você já começou a namorar, para ver se você está no caminho certo. Então, é uma excelente oportunidade para você construir bem. Todo relacionamento, ele depende da construção. Se você construir mal, provavelmente vai dar tudo errado. Se você construir bem, tem grande probabilidade de dar certo. Então é um livro para te ajudar. Se você quer comprar diretamente comigo, tem ali na livraria da igreja. Se não, você pode entrar na Amazon, Submarino, Americanas, esses marketplaces todos vão ter ali o livro. Você pode entrar, só pesquisar pelo nome, você vai encontrar. Então tá aí a oportunidade, espero que possa te ajudar bastante, porque é uma das escolhas mais importantes da nossa vida. Se nós escolhermos a pessoa certa, isso vai influenciar por toda a nossa vida. E se escolher a pessoa errada, você pode até terminar, mas certamente fica marcas, fica machucados. Então é um livro que pode te ajudar nisso. Minha mãe dizia, começa a amar, claro que isso é uma crença dela, né? Começa a amar, começa a sofrer. Mas não precisa ser assim, né, pastor? Não precisa ser. Pode começar bem. Amém. Obrigada, pastor, mais uma vez. Tchau, gente. Até a próxima.